A mesa radiónica surgiu por uma necessidade. No fundo, eu tentava perceber como é que eu poderia ajudar as pessoas que me procuravam, no sentido de elas desbloquearem situações da vida delas, porque bloqueios existem e nós, se estivermos apenas a tomar consciência de que eles existem, não podemos fazer nada para os ultrapassar. E então andei a tentar perceber o que é que eu poderia fazer para... Precisava de um instrumento, alguma coisa que ajudasse de facto a criar esses desbloqueios, e foi assim que me cruzei com a mesa radiónica. Mas isso então significa que, por exemplo, mas eu quero que me diga se isto faz sentido o que eu vou dizer. Como taróloga, por exemplo, quando fazia a leitura do mapa astral de alguém e quando via os trânsitos e como é que estava a vida dessa pessoa, se via que o percurso, imagine, não era eventualmente tão positivo, não tinha recurso para ajudar esta pessoa a alterar aquilo que ela ia viver. Exatamente. E então a mesa radiónica vem, no fundo, ajudar nesse propósito. A mudar de trajeto. A dar uma ajudinha. Não completamente, não permite mudar completamente o trajeto, não é? Mas muitas vezes estamos com padrões de comportamento que estamos constantemente a repetir, estamos com determinados bloqueios, por exemplo, em termos profissionais, e a mesa radiónica funciona em termos energéticos e permite fazer esses desbloqueios de uma forma mais rápida. Demonstração de uma coisa qualquer, uma coisa dar exemplos para nós percebermos. Ela, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar com a mesa radiónica, temos aqui isto que se chama um relógio radiestésico. O que é um relógio radiestésico? É um relógio que nos permite fazer questões, uma espécie de um gráfico radiestésico. Radiestésico vem de radiestesia, trabalho com o pêndulo, de uma forma muito simples. Mas permite fazer questões de que género, Sofia? Dê-me assim um exemplo, uma pergunta que se pode fazer. Podemos perguntar... Imaginando, podemos fazer aqui um bocadinho de futurologia, ou então perceber, por exemplo, quais são os chakras que a pessoa tem bloqueados, e nós temos aqui os vários chakras. Podemos perguntar... Coloca-se o pêndulo, coloca-se o pêndulo aqui ao centro e o pêndulo vai-nos indicar os bloqueios energéticos que podem existir nos chakras. Portanto, Sendo que cada um dos chakras é ligado a cada área de vida, portanto, por exemplo, se temos um bloqueio no chakra raiz, significa que a pessoa poderá ter um bloqueio ao nível da concretização da sua vida, do seu dia-a-dia, da parte profissional. Pode ter aquela sensação que anda na passadeira e não consegue, exatamente. E depois também tem a parte das percentagens, onde nós podemos colocar, por exemplo, perguntar energeticamente como é que a pessoa está e fazer ajustes energéticos. Pois, porque eu estava a ver aqui que isto tem, no fundo, vários níveis. Temos ali os chakras, não é? Depois temos aqui, as percentagens são estas que estão aqui. Exatamente. E aqui, Sofia? Aqui temos os números de 0 a 10, que nos permite, por exemplo, perceber quantos chakras é que a pessoa tem, onde é que ela tem bloqueios. Quais são os chakras? Quantos? Imaginando que me dá 2 chakras, depois eu pergunto quais são. Pode-me dar, por exemplo, o chakra sacral, ou pode-me dar o chakra da coroa, por exemplo, ou da terceira visão, o que seja. Muito bem. E depois, imagino que está feito aqui o diagnóstico, não é? Ou seja, já se percebeu que a pessoa está com um problema qualquer de saúde, correspondente ao chakra, por exemplo, do coração, que está aqui, eventualmente que o seu coração não funciona assim tão bem. Como é que se resolve isto? Energeticamente é possível fazer alguma coisa? Exatamente. Depois nós vamos aqui ao centro da mesa. Exatamente. Nós vamos aqui ao centro da mesa e perguntamos se é divino. Temos sempre a autorização do divino para executarmos aquilo que vamos fazer, que tem que ser sempre para o bem supremo de todos. Ou seja, não é para fazer coisas para prejudicar ninguém? Não. Fique percebido que esta mesa é para fazer coisas positivas e não só coisas positivas, exatamente. Não se encomenda aqui nada que vá prejudicar a evolução espiritual de cada um de nós. Exatamente. Sim. E, portanto, a partir daí, termos essa autorização, ele vai-nos indicar ferramentas para nós conseguirmos concretizar. Ou seja, neste caso, para conseguir desbloquear aquilo que está a passar. Exatamente. E que tipo de ferramentas é que temos aqui? É que eu vejo símbolos tão diferentes que não percebo nada, não é? Exatamente. Existem várias ferramentas. Esta ferramenta, por exemplo, é uma ferramenta de cura emocional. É uma ferramenta que serve para curar de situações de depressão, em que a pessoa se sente mesmo em baixo de forma, está uma fase difícil, exatamente, e serve para desbloquear. Temos aqui outra ferramenta, por exemplo, esta é uma ferramenta que serve para cortar pactos em relação ao passado, pactos que muitas vezes nós fazemos verbalmente de uma forma, sem nos darmos conta, quando nós dizemos, por exemplo, que eu nunca mais vou ali ou eu nunca mais quero isto, e na verdade depois nós percebemos mais tarde que afinal aquelas palavras que nós utilizamos realmente vieram-se a materializar. Esta mesa permite cortar com esses pactos que nós fizemos. Vieram-se a materializar no sentido em que dissemos nunca mais e voltamos a fazer o mesmo.
Nunca mais Ou e não? realmente nunca acontece. Ok. Até as preocupações que muitas vezes se materializam, que a pessoa pensava tem determinada preocupação e ela depois vem-se a materializar, no fundo porque é tudo energia e é tudo mental. E a mesa radiónica funciona bem porque trabalha com energia, não é? E nós somos seres de energia, exatamente. não é? Este símbolo, por exemplo, que estava aqui a Este suscitar é muita um curiosidade. símbolo muito simples, toda a gente conhece, que é o Reiki. Eu daqui não estava a conseguir ver. É exatamente um tratamento Reiki. Ok, A mesa radiónica, quando nós acionamos a energia Reiki, nós fazemos com que essa energia faça uma limpeza na pessoa. E é o Reiki tem toda aquela energia da cura, de transmitir harmonia e de equilíbrio. Diagnóstico aqui, ali avançamos para o tratamento. Exatamente. Pergunto eu, e ali o que é que está? Aqui é o local onde o terapeuta coloca o dedo no eu sou. O eu sou porque ele vai trabalhar sempre com a energia, no fundo, com a lei da atração, que nós conhecemos. Quando nós atribuímos palavras positivas a nós próprios, elas vêm-se a materializar, assim como quando atribuímos palavras negativas, elas também se vêm a materializar, infelizmente. E a mesa trabalha muito com base nisso. Nós vamos dizendo decretos em voz alta, com a ação do pêndulo, e vamos materializando essa energia. Assim, dessa forma. O eu sou é precisamente isto. Nós estamos conectados com o nosso eu sou e vamos fazendo assim a transformação. Ele está ligado aqui às asinhas, que aqui nós temos 7 bolinhas, que são os 7 raios dos mestres ascensos. E isso é o quê? Traduzido por miúdos? São, no fundo, seres de luz que habitam para nos ajudarem a ter a ordem no planeta, não é? Assim como temos santos a que as pessoas se ligam, temos os mestres ascensos, onde temos, por exemplo, o Saint Germain, onde temos, por exemplo, também ligado, vou utilizar palavras que mais conhecidas, como por exemplo o Arcanjo Miguel, toda a gente conhece, não é? O Arcanjo Rafael. O Arcanjo Miguel da Justiça, não é? Da Justiça, exatamente. Portanto, é aqui ligado ao raio do Mestre El Mória. É mais simples dizer Arcanjo Miguel, é mais simples das pessoas entenderem. E no fundo nós acionamos esta energia para nós percebermos no fundo ao que é que nós nos estamos a ligar, porque nós convém sempre sabermos ao que é que nos estamos a ligar, para pedir ajuda. Não é? Muito bem. E esta? Esta mesa radiónica eu construía no decurso desta. Mas esta foi criada por si? Sim, ambas, as duas. Okay. Esta aqui foi construída no decurso desta. E ela foi construída para irmos... Ela é chamada... Eu dei-lhe o nome de mesa regressiva. Ela tem a capacidade de ir a vidas passadas, irmos curar especificamente bloqueios de vidas passadas. Porque percebi que haviam alguns bloqueios na vida das pessoas que não eram possíveis curar apenas nesta vida. São situações de padrões antigos que nós temos de vidas passadas que nós mantemos. Isso vê-se, por exemplo, muito facilmente nas leituras da aura. Para quem fez já leituras da aura percebe que nós tendemos a copiar padrões de vidas passadas, porque é algo que o nosso espírito já se lembra quando acaba de nascer, quando acaba de encarnar aqui na Terra. Então a mesa radiónica regressiva, eu levo a pessoa que está a fazer a terapia a ir a visualizar a vida passada através da terapia regressiva, perceber exatamente o momento em que foi criado o bloqueio e a partir daí fazer o desbloqueio através da radiónica, tal e qual como funciona esta mesa. Mas esse desbloqueio faz-se, ou seja, faz-se... O processo é o mesmo. Perceber, sim. Tentar perceber olhando para aqui. Portanto, esse diagnóstico é feito aqui? Não. Vou explicar, é muito simples. Onde é que é feito o diagnóstico e onde é que é feito... Por exemplo, imaginando que uma determinada pessoa queria curar um relacionamento com outra. Podia ser alguém de família, um relacionamento difícil que nós não percebemos porque aquelas duas pessoas que têm tão boa vontade em se darem bem, em funcionarem bem, em harmonia, e não conseguem ter harmonia. Um pai e um filho, por exemplo. Há constantemente, exatamente, problemas, exatamente. Então nós vamos pedir autorização, como pedimos sempre à mesa, aqui é um símbolo sagrado que é o Yoshu, é ligado a Jesus. Pedimos autorização e a partir daí perguntamos quantas vidas passadas é que nós temos para trás em que nós criámos este bloqueio. Depois vamos perceber há quanto tempo que é através de outro relógio radiestésico que temos aqui em baixo. Posso pôr-me em cima da outra? Sim, perfeitamente. Assim é mais fácil, Sofia. Sim. Este relógio radiestésico vai nos permitir perceber há quanto tempo no passado é que nós temos que ir para curar especificamente aquele bloqueio. Por isso é que temos aqui números como centenas, temos milhares, porque as vidas passadas foram muitas. A partir do momento em que nós percebemos há quanto tempo foi, pedimos a autorização à mesa radiónica para irmos a esse ponto e a pessoa vai visualizar essa vida passada em que criou aquele bloqueio. E a partir do momento em que ela visualiza, através da visualização, ela vai conseguir desbloquear, porque toma consciência, nós temos consciência daquilo, porque é que nós estamos constantemente a ter este tipo de comportamento. Isso já é um ponto importante para desbloqueio e, para além disso, a mesa radiónica depois ainda vai ter usar as ferramentas, por exemplo,
voltando àquela que eu utilizo, que é a mesma da outra mesa radiónica, é esta, que serve para cortar pactos do passado. Nós podemos ir cortar pactos em relação ao passado para que o desbloqueio possa existir. Por exemplo, imaginando uma cura de relacionamentos, imaginando que seria alguém que tivesse dificuldade em ter um relacionamento amoroso. Muitas vezes são pactos que se fazem em vidas passadas de pessoas muito religiosas, de padres, em que o pacto era com Deus. Então, nesta vida, tendem a manter o padrão e não percebem o porquê. Não percebem porque é que nenhum relacionamento corre exatamente, bem. porque é que nenhum relacionamento corre bem. Ou então pode ter sido um relacionamento traumático de vidas passadas, que pode ter feito com que a pessoa lá tenha feito o tal pacto que ligou a palavra à energia emocional, viveu uma emoção muito forte, em que diz, eu nunca mais vou querer viver uma coisa destas. E nós não fazíamos a mínima ideia que dissemos isto um dia. E depois chegamos aqui a esta encarnação, lindas, e as pessoas depois acabam por não perceber, claro, obviamente, não se lembram. Claro. Porque é que não há nenhum relacionamento que funcione. Então a mesa radiónica permite isto, permitirmos lá atrás tomar consciência e depois tentar cortar estes pactos que existem e fazer com que as coisas avancem. Mas eu pergunto, pela sua experiência, há algum tipo de pessoas que se deem particularmente bem com